Deixa eu só fazer uma menção aqui, uma entrevista que o Martim Anselmi acabou de dar sobre o jogo. Então, ele corrobora praticamente tudo que a gente falou aqui, com, assim, puxando levemente, digamos, a sardinha e o bacalhau para o lado dele. Então ele diz o seguinte: um resultado justo, tivemos nossas chances e eles também. Essa é a parte em que eu discordo dele, porque, sim, o Porto teve algumas chances, o Palmeiras teve mais do que o Porto. Agora ele chama atenção para uma coisa. Dominamos em alguns momentos e o Palmeiras, na segunda parte, adicionou jogadores que sabem dominar a partida e meteram-nos contra a nossa baliza. É aquilo que a gente falou aqui. O Palmeiras tem mais banco que o Porto. Então, no momento em que os dois foram obrigados a trocar, aí foi exatamente o momento em que o Palmeiras mais prevaleceu no jogo. E ele faz também grandes elogios ao goleiro Cláudio Ramos. Ele enche a bola do goleiro Cláudio Ramos, que foi realmente um dos destaques do time do Porto nesse jogo. Você falou aqui em chances do Porto, estou dando uma olhada. Os dados são do aplicativo SofaScore. O Porto finalizou 11 vezes, 3 no alvo. Foram 3 finalizações contra a meta do Everton. Teve aquela do Samu sem ângulo, que ele passa muito bem pelo Giai, deixa na saudade o Gustavo Gomes, finaliza mesmo sem ângulo e o Everton defende. Teve, pelo alto, depois de uma cobrança de escanteio, o zagueirão Martim Fernandes. E o Porto ganhou alguns duelos aéreos hoje, até motivo de preocupação, né, para o Palmeiras ajustar para os próximos jogos, para ficar de olho. E teve também uma finalização de fora da área do Fábio Vieira. Foram as 3 finalizações do Porto no gol do Everton. Foram as 3 finalizações do Porto. E a gente falou aqui de pelo menos umas 4 chances claras mesmo do Palmeiras, tá? Então, assim, o Palmeiras hoje... Claro que o técnico do Porto, o Martim Anselmi, vai puxar para o lado dele, normal, natural, mas hoje o Palmeiras, e até em determinado momento, o Palmeiras dominou o jogo, gente. Dominou o jogo e não se contentou com 0-0, porque teve ali, na parte dos 40 minutos, o Porto parecia satisfeito com 0-0, parecia satisfeito com o empate, e o Palmeiras ali pressionando, né? Pressionando, numa blitz, tentando colocar o Porto para trás, e colocou o Porto para trás. Então, assim, o Palmeiras teve possibilidade, sim, né, de ganhar hoje da equipe do Porto. Mas você trouxe as falas do técnico do Porto, meu caro Fábio Piperno. O que você achou aí das declarações dele? Não concordo que o Porto teve a sua chance, o Palmeiras teve as dele. Não, achei que o Palmeiras criou muito mais do que a equipe do Porto. O Palmeiras criou... Eu estou lendo aqui os comentários dos jornais portugueses, né? E aí, por exemplo, no tradicional, a bola. Então, no minuto a minuto do jogo, ele chama, enfim, tem a descrição daquela blitz, das 3 chances. Aí eles começam assim: incrível, só que incrível, né? Mostrando que realmente foi um lance absurdo. Incrível que desperdício ao Palmeiras. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto fez 2 defesas incríveis. Primeiro, impede que o desvio de Estevão entre. Depois trava o remate de Garay. E quando não brilhou, o Guardião apareceu. E quando não brilhou o Guardião, apareceu Moura a cortar em cima da linha de golo o pontapé de Richard Rios. E aí eles chamam a atenção para o seguinte: eles dizem aqui que, enfim, o goleiro Cláudio Ramos, para eles, foi o melhor jogador do Porto em campo, né? E tem aqui um tweet do Porto dizendo o seguinte, do Porto, hein? Cláudio Ramos lançou a candidatura à melhor defesa do Mundial e mostra, né, toda a agilidade do goleiro para impedir o gol do Palmeiras naquela sequência de lances. Foi realmente o lance que vai, a jogada que vai marcar essa partida. E eles estão destacando, os jornais portugueses, a imprensa de Portugal está destacando a atuação do Cláudio Ramos. E se o Porto está dando destaque à sequência que o goleiro fez, quem sou eu para discordar? Quando, né, o goleiro é destaque, é um bom sinal. Bom sinal. Mas o próprio clube, enfim, destacando a atuação do goleiro, é sinal que o Porto está corroborando tudo que a gente falou aqui hoje. E o Abel Ferreira disse o seguinte, abre aspas, ainda no campo de jogo, a declaração aqui do Abel Ferreira que eu acabei de receber.
Foi um jogo equilibrado, as melhores oportunidades foram nossas. O futebol é tão mágico, que um dos melhores jogadores dele se lesiona, o goleiro, e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro reserva. O futebol é assim, só faltou o gol, o resto teve tudo. E aí ele ainda disse, numa segunda resposta, abre aspas para o Abel Ferreira: o Porto teve um goleiro que defendeu tudo e não conseguimos fazer o gol. Agora é recuperar, analisar este jogo, ver o que podemos tirar para o próximo e continuar, fecha aspas. Tá aí, portanto, até o Abel Ferreira destacando a atuação do Cláudio Ramos, substituindo o Diogo Costa, herói da seleção portuguesa na Nations League. Pegou pênalti decisivo, importante, contra a Espanha na final da Nations, se queixou de dores musculares, passou por exames, né? Teve constatado uma lesão no músculo adutor da coxa direita e hoje jogou o reserva dele, o Cláudio Ramos, de 33 anos de idade, e fechou o gol, Piperno. Então, dos dois lados, o Martim Anselmi e o Abel Ferreira, eles concordam que o goleiro do Porto teve participação importante no jogo de hoje. É claro que o Martim Anselmo não ia dizer, puxa vida, meu time tomou um tiroteio e o empate foi bom. Então ele fala que o placar foi injusto, ok, tá jogando pra cima, né, a atuação do time dele. Mas quando ele reconhece que o goleiro foi o melhor do time, é porque por tabela ele também tá admitindo que o time dele foi muito mais pressionado. Então, tudo isso é verdade. Agora, repito, também não adianta o Palmeiras, não resolve nada o Palmeiras se gabar de que teve as melhores, tivemos melhores chances e encurralamos um time europeu. E aí, Palmeiras, ganhou? Não. Então, isso também é sério, porque, veja, era a chance de ganhar de um clube europeu num campeonato mundial, o que certamente elevaria muito a autoestima desse time. Agora, resultado: o Palmeiras vai para as 2 rodadas finais na mesma situação que o Porto, na mesma situação que o Inter Miami e que o Al-Ahly. Ou seja, não há margem para nenhum escorregão. O Palmeiras vai ter que vencer os 2 jogos. E isso e tem uma coisa, hein? Ganhar os 2 jogos fazendo mais saldo de gols que o Porto. Porque assim, se o Palmeiras passar em segundo, o Palmeiras vai pegar o PSG. Se isso acontecer, no dia do final do jogo e que definir a classificação em segundo, o Palmeiras já pode ir lá na companhia aérea, ou não sei se o Aeroleila, que está transportando o clube e tal, mas já pode marcar a viagem de volta. Quer dizer, 0% de chance de eliminar o PSG. Se o Palmeiras jogar contra o Atlético de Madrid seria o favorito, naturalmente favorito, mas dá jogo. Quer dizer, vai ser um Palmeiras com alguma chance de avançar. Pelo menos já não precisa comprar passagem antecipadamente. O Abel Ferreira falou em jogo equilibrado. Primeiro tempo achei equilibrado. O Palmeiras começou bem, o Porto foi gostando da partida, melhorou. No fim do primeiro tempo teve aquela oportunidade clara, aquela chance que o Palmeiras lamenta até agora. E aí no segundo tempo eu já achei que o Palmeiras foi melhor do que o Porto. Primeiro tempo achei mais equilibrado. Segundo tempo achei que foi mais pro lado do Palmeiras. Falando nisso, dá para dizer que o Palmeiras colocou o Porto contra as cordas. O Palmeiras enfrentou um time europeu, foi superior ao time europeu, teve as melhores chances do jogo. Aquilo que a gente comentou do nível de enfrentamento aqui, mais cedo, Piperno, chama atenção, né? Até nível de investimento mesmo. Porque antes da bola rolar, estudando o jogo, estudando o Porto, conversando com colegas que cobrem o dia a dia aí do Futebol Clube do Porto, a contratação deles para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Gabri Veiga, que saiu por 15 milhões de euros. O Palmeiras aqui, Flamengo, fazem contratações desse calibre, desse porte, né? De 15, 20 milhões de dólares, de euros, enfim. Até financeiramente falando, são times que conseguem, de alguma forma, diminuir, né, essa distância para equipes. O Porto hoje não é da primeira prateleira do futebol mundial, né, em nível de força, tecnicamente falando. Mas chama atenção como o Palmeiras, né, o Flamengo, eu também destaquei aqui, para mim os 2 melhores times da América do Sul, como eles estão reduzindo cada vez mais a diferença do nosso futebol para o futebol europeu, Piperno. Veja, para esses mercados secundários, né? Então, houve um momento em que o Benfica, o Porto, tal, chegavam aqui no Brasil e contratavam, enfim, um jogador que eles bem entendiam do clube que eles, né, de qualquer um dos clubes grandes do futebol brasileiro.
essa realidade em relação ao futebol português, ela mudou para Palmeiras e Flamengo. Então, veja, se o Palmeiras, o Flamengo resolveram pedir 30 milhões de euros em algum dos seus titulares pretendidos pelo Porto, o Porto não vai conseguir levar. Mudou. Então a gente falou, por exemplo, do interesse do Porto pelo Richard Rios. O Porto não vai ter dinheiro para tirar o Richard Rios do Palmeiras. Assim como o Sporting, em algum momento, pensou em ter o Abel Ferreira, não vai ter dinheiro para tirar o Abel do Palmeiras. Agora, é óbvio também que o futebol português ele não é um futebol de primeira prateleira na Europa. Está bem longe disso, né? O futebol, Portugal disputa aí com a Holanda, talvez, aí, né? A condição de, quem sabe, de sexta principal liga europeia, né? Bem longe das outras todas aí, né? Enfim, Premier League, Espanha, Itália, Alemanha, também da França e tal, muito, muito longe disso. No ranking, enfim, o PH nos fala aqui do ranking da Opta, o Palmeiras aparece como o brasileiro melhor ranqueado, se eu não estou enganado, o Palmeiras é o 12º da lista, ou 13º, então uma posição atrás do Porto. Então, veja, eu acho até que, enfim, como eu disse antes, o Palmeiras acho que é um pouco melhor que o Porto hoje. Mas, enfim, a diferença entre Palmeiras, Porto, Benfica, Flamengo e tal, ela obviamente não é significativa. São times mais ou menos do mesmo escalão. No ranking da Opta que você citou, que o Pedro Henrique Sperber trouxe aqui, eles colocaram o campeonato português uma posição acima do campeonato brasileiro. O Porto, na temporada passada, chegou na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, esse time do Porto. E o Palmeiras, eu acho que mostrou hoje que times brasileiros têm condição de enfrentar essas equipes de Liga dos Campeões, que assim, não tem tanto protagonismo, tem condições não só de encarar, mas também de vencer essas equipes. Porque antes da bola rolar havia essa dúvida, Piperno. Não, veja, eu acho que a diferença é brutal, a diferença é oceânica de um time grande do Brasil para um time grande da Europa. Agora, eu também acho que se fosse jogar Champions, daria para sonhar em chegar entre os 16. Hoje tem esse negócio tem um monte de jogo na primeira fase. Então, assim, nesse bolo, eu acho que dá para sonhar. Agora, mais do que isso seria, assim, nossa, uma coisa assim, uma proeza, uma façanha, né, inigualável, imensa e tal, né? Mas eu acho que, assim, esse padrão de time, por exemplo, Benfica é um time padrão oitavas de Champions. Então dá para um time brasileiro brigar nesse nível, né? Aliás, um time brasileiro de primeira linha, um Palmeiras e Flamengo. E o que acontece com o Estevão, hein, Piperno? O Estevão, assim, tem essa pressão para cima dele, dos jogos grandes, que o Estevão não aparece em jogos grandes, é o que dizem por aí. Ele tem essa dificuldade? Você acha que ele carrega realmente essa pressão dos jogos grandes, o Estevão? Hoje eu achei ele um pouco afobado em duas chances claras que o Palmeiras teve, que ele poderia ter tido um pouco mais de frieza, um pouco mais de calma para poder definir as jogadas. Naquele lance do comecinho, na saída de bola errada da equipe do Porto, e ali naquela loucura que foi, naqueles 3 lances que o Palmeiras teve, que ele acaba tirando, e o Richard Rios ficou maluco com ele, porque o Rios vinha de trás, vinha em melhor condição para finalizar, e acaba finalizando o Estevão. O que acontece com o Estevão, hein, Piperno? Ou será que às vezes é o clima de despedida, fica mais nervoso também? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro é a afobação de um jogador que é cobrado por decidir jogos grandes. Então, ele quer porque quer toda hora fazer o grande lance e às vezes isso não sai. Às vezes é complicado sair. A outra coisa é que o Estevão é um jogador que atua no mercado brasileiro, que é um mercado subdesenvolvido hoje. Independente, assim, o Brasil revela grandes jogadores, mas o Brasil revela jogadores que vão acumulando muitos defeitos, né? De ordem técnica e tática, e também de escolhas no momento de definição. Então, o Estevão,
ele soma tudo isso. É um jogador de inegável talento, mas junta a afobação, né, de quem quer decidir grandes jogos e nem sempre consegue, ela poucas vezes consegue, com essa questão de não evoluir na questão da escolha final, e também, às vezes, é um jogador que tem dificuldade para achar o seu melhor posicionamento no jogo, e isso também passa muito pelo trabalho da comissão técnica. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que o Estevão, quando fica confinado pelo lado direito, primeiro que ele fica mais longe do gol, segundo que o equilíbrio do corpo na hora de definir um lance não é o mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, é um jogador para ir para a Europa e passar um ano, uma temporada toda sendo lapidada. É o que aconteceu com o Vinícius Júnior quando foi trabalhar com o Ancelotti. Ele melhorou muito. Por quê? Passou a trabalhar com um técnico que corrigiu uma série de defeitos técnicos e táticos que ele tinha. O Estevão vai ter que passar por isso, porque com o tempo aqui no futebol brasileiro e o nível de exigência que ele enfrenta, em vez de melhorar, ele vai acumulando defeitos. E ele vai ter que passar por um processo de lapidação lá na Europa para, de fato, se tornar aquele jogador que a gente imagina que ele possa ser um dia. Tomada de decisão, principalmente, né? Nos últimos tempos. Sim, ruins. Tem lance que tem que tocar, ele tenta o drible, perde a bola. Tem lance que é para ir pro 1 contra 1, ele quer tocar. Enfim, eu acho que esse tipo de situação, às vezes, cabe um chute, o lance ali, o posicionamento dele em campo, pede um chute, ele não chuta, toca a bola. Eu acho que tomada de decisão pro Estevão. Porque, principalmente, finalização, eu vou te falar, eu acho que dos jogadores que vêm surgindo aqui no futebol brasileiro, e o futebol brasileiro, como sempre, uma fábrica de novos talentos, o Estevão eu acho que é o que tem a melhor finalização, ou um dos que surgiu aí tem melhor finalização. Sem dúvida, ele finaliza bem, né? É difícil o Estevão, né, enfim, pegar de canela, né, isolar a bola, como acontece com muita gente. Agora, o problema é o Estevão realmente escolher o momento certo de finalizar ou de fazer o passe. Às vezes quer fazer o passe muito forçado, o passe muito rápido. Hoje, por exemplo, ele teve pelo menos umas 3 oportunidades para deixar, o companheiro na cara do gol. E não conseguiu fazer isso porque errou passes até fáceis para um jogador, principalmente da qualidade dele. Então, é bom que ele saia do Brasil novinho, porque aí ele vai ter mais tempo e mais oportunidades para corrigir esses defeitos. O Estevão que vive aí os últimos jogos com a camisa do Palmeiras, logo na sequência aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, se apresenta ao Chelsea. E agora trabalhando também com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o Estevão de 18 anos. Hoje a gente destacou e elogiou muito a atuação do Rodrigo Moura. Eu não conhecia, Piperno, 18 aninhos, eu não conhecia. Pra ser sincero, eu não conhecia. 18 aninhos, joga muita bola, hein? Eu tenho falado bastante desses garotos aí, enfim, redes sociais, YouTube e tal, e disse hoje, falei sobre ele aqui hoje. Ele é apontado, sim, como uma nova joia do futebol português. Cristiano Ronaldo já falou dele. Começou a ser convocado agora para a seleção portuguesa, né? Fez parte aí do elenco da Nations League, nessa reta final. E certamente é um jogador que em breve vai sair do Porto. O Porto não vai conseguir resistir ao assédio por muito tempo, porque é um jogador muito talentoso, e aí você vê o negócio. Eu não sei se ele vai ser ou não um jogador melhor que o Estevão. Mas ele joga, mas você vê como que é a diferença entre nascer para o mundo da bola lá na Europa e aqui no Brasil. Porque o garoto europeu, ele já sai com a técnica mais lapidada e com uma cabeça que pensa melhor o jogo. Então, passa na hora certa, chuta na hora certa, parte para o drible quando tem mais espaço, e ele foi infernal. É diferente, por exemplo, do jogador brasileiro que comete muitos excessos em relação a isso, ou seja, do cara que quer driblar toda hora, ou quer chutar de qualquer jeito, ou que não resiste à tentação de fazer um cruzamento na área. O garotinho português não. Ele faz tudo assim. As ações dele acontecem quando de fato tem que ocorrer. Prova, isso é típico de quem já nasceu com melhor orientação tática, inclusive. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos ao vivo
Aqui com o pós-jogo de Palmeiras 0, Porto também 0, com a sua participação também através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. A gente falando aí desse encontro, né, de dois talentos dessa nova geração, o Mora do Porto, né, Rodrigo Mora, e o Estevão, 18 anos, né, os dois. O Mora que foi campeão agora da Nations League com a seleção portuguesa, e o Estevão que chegou a ser titular contra o Equador, embora não tenha sido utilizado pelo Ancelotti no jogo contra o Paraguai, né? Os dois novos talentos aí dessa geração do futebol.